Preciso falar também sobre o São Paulo, que terá Morumbi lotado para o confronto contra o Novo Horizontino nessa segunda-feira de Carnaval. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta como andam as negociações entre São Paulo e W Torre para a reforma do Morumbi. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Como andam as negociações entre o Tricolor e a W Torre para a reforma do Morumbi? A notícia não é boa. Há enorme dificuldade para um acordo entre São Paulo e a construtora. Eu diria para você que a coisa nunca esteve tão fria quanto atualmente. A última reunião em dezembro não garantiu qualquer avanço. E a verdade é que o São Paulo está praticamente desistindo de levar adiante aquele acordo de cavalheiros que havia sido selado no fim do ano de 2023. Na oportunidade, meio às pressas, Júlio Casares acabou por divulgar que tinha a intenção, ao lado da W Torre, de fazer uma grande reforma do Morumbi, tornando o estádio São Paulino uma das arenas mais modernas do mundo. A ideia era repetir o que o River Plate fez no Monumental de Núñez, rebaixando o gramado e criando mais uma arquibancada, que aproxima o torcedor do campo. Mas tudo pegou quando a W Torre começou a discutir com o São Paulo as contrapartidas para um investimento que giraria entre 500 e 800 milhões de reais. A construtora, por exemplo, exigia que o gramado fosse sintético, até porque, para tentar recuperar esse investimento, a W Torre pretendia fazer uma série de shows ao longo das temporadas. São Paulo não gostou desse ponto. Depois, W Torre e São Paulo também divergiram em relação ao calendário. A chave do Morumbi seria de quem? Do São Paulo ou da W Torre? A W Torre precisa, para fazer o projeto se tornar viável, realizar o máximo de eventos possíveis, o que obrigaria o São Paulo a perder jogos importantes dentro de casa. Isso também não foi bem avaliado, especialmente entre aliados do presidente Júlio Casares dentro do Conselho Deliberativo. Até a venda recente dos name rights do estádio não pegou bem. O São Paulo se associou ao BIS, vendendo o nome do estádio para Morumbi. Isso, de acordo com a W Torre, também prejudica o projeto, porque uma das fontes de receitas que a W Torre teria seria de vender os name rights. Só que fica muito mais difícil você vender um name right que acaba de ser comprado por uma outra empresa. Essa troca constante de nomes do estádio costuma dificultar uma nova negociação. E aí, diante desse cenário, dá para dizer para vocês que o São Paulo praticamente abandonou a possibilidade de fazer uma reforma via W Torre. O projeto principal hoje, aquele que tem consumido todo o investimento dos dirigentes tricolores, tem respeito ou desrespeito às negociações com o Evangelos Marinax, que promete investir 100 milhões de dólares na base, mas também no elenco profissional, uma parte dessa grana no elenco profissional para contratação de jogadores. Não dá para dizer que é uma SAF propriamente dita, mas o que mais se aproxima disso. Você gosta da negociação com o Marinax? O que pensa sobre as contrapartidas exigidas pela W Torre? Dá para levar adiante essa história ou é melhor abortar? Usa o espaço para comentário. Bora falar agora sobre o São Paulo, que terá lotação praticamente máxima no Morumbi no confronto contra o Novo Horizontino. A mais recente parcial divulgada pelo Tricolor apontava 45 mil ingressos vendidos. Jogo marcado para a noite dessa segunda-feira, segunda de Carnaval, 20 horas começa a partida. Importante lembrar que o São Paulo, ao contrário de outros anos, não tem conseguido lotar com frequência o Morumbi. Tanto que o Tricolor tem só a terceira melhor média de público entre os times do Campeonato Paulista, com 24.875 torcedores. No jogo contra a Ponte, o mais recente, disputado no Morumbi, só 22 mil pessoas. Liderança desse ranking de média de público no Paulistão é do Corinthians, com 43 mil pessoas. Palmeiras aparece em segundo com 26 mil. Se o São Paulo conseguir levar acima de 50 mil pessoas para o Morumbi, vai ficar bem próximo de ultrapassar o Palmeiras nessa disputa entre os grandes do futebol paulista. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante e exclusiva. Já havia dito para vocês alguns dias atrás que o Tricolor está gastando mais do que aquilo que estava orçado para a temporada. Até aí tudo normal. Isso é super frequente nos clubes de futebol no Brasil. Mas no caso específico do São Paulo, há um problemão.
depois de fechar um acordo com o FIDC, um fundo de investimentos que vai captar cerca de 240 milhões de reais, São Paulo se comprometeu a não gastar nada acima do que está orçado. E hoje, os gastos com o departamento de futebol estão 20% acima daquilo estabelecido para 2025. São Paulo tem a necessidade de reduzir de forma drástica e emergencial esses custos. Resta saber como é que o São Paulo vai conseguir fazer isso em meio a disputas de competições super importantes. Agora o Campeonato Paulista, daqui a pouquinho tem Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Esses 20% equivalem a uma redução de mais ou menos 3 milhões de reais por mês da folha salarial. Vale a lembrança também de que o Tricolor já conseguiu reduzir sua folha em relação a 2024. Depois da saída de mais de 17 atletas e apenas 4 contratações, houve um decréscimo de 1,5 milhão de reais por mês da folha. Mas o São Paulo precisaria reduzir ainda mais seus custos. Os 4 reforços contratados, todos sem custo. O Oscar, que veio livre, o Cedric Soares, que também estava desempregado, o Wendel, que rescindiu seu contrato com o Porto, além do Enzo Dias, que chegou por empréstimo ao São Paulo, envolvido numa troca que levou o Galopo para o River Plate. Só para completar sobre o Tricolor, o São Paulo se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, em que ser eliminado não é permitido. Caso contrário, Luiz Ubeldia será dispensado pelo Tricolor. Hora de te atualizar sobre o FIDC, aquele fundo de investimento que está trabalhando pelo São Paulo na captação de dinheiro no mercado. Tudo para que o Tricolor possa alongar suas dívidas e sofrer menos com os juros da dívida, especialmente com dívidas bancárias. O relatório da CVM de janeiro indica que o FIDC, constituído pela Galápagos, já havia arrecadado 222 milhões de reais. O objetivo era alcançar 240 milhões, que dá para dizer que a meta está praticamente cumprida. Com essa grana, São Paulo já conseguiu fazer algumas amortizações e principalmente o alongamento da sua dívida. Imagina que você deve um caminhão de dinheiro. Essas dívidas, várias delas já venceram. Você se utiliza dessa grana para pagar as dívidas mais emergenciais e para prorrogar o pagamento de outras, para que você sofra menos com a incidência dos juros da dívida e também tenha um pouquinho mais de conforto com o fluxo de caixa. O efeito colateral desse programa do FIDC é a obrigação do São Paulo em relação a cumprimento de pagamentos e orçamentos. São Paulo não pode extrapolar nem estourar o orçamento como fez nos últimos anos. Até por isso contei para vocês com exclusividade que o Tricolor terá a obrigação de reduzir em 3 milhões de reais por mês sua folha salarial para chegar no fim da temporada de acordo com as regras do FIDC. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e o desfecho da novela Thiago Mendes. O volante não será mesmo contratado até o fim da janela de inscrições que se encerra nesta sexta-feira. Já havia contado para vocês ao longo da semana que, apesar do interesse do São Paulo no Thiago Mendes, não haveria condição financeira de um acordo. Tudo porque o Al Rayyan, com quem o Thiago Mendes tem contrato até junho, fazia a exigência de uma compensação financeira para liberá-lo por empréstimo. Então, ficou combinado entre as partes que o Thiago Mendes chega na metade do ano quando estará livre e aí ele chega apenas pelos salários. Volante de 32 anos de idade que também foi especulado nos últimos dias pelo Clube Atlético Mineiro. Tanto no caso do São Paulo quanto do Galo, e essa especulação de que ele estava perto de ser contratado, as informações partiram do staff do atleta. Os dois clubes asseguraram que nunca houve essa proximidade de acordo, exatamente por conta dessa questão financeira. O Thiago não tem um salário baixo. E para replicar esse salário no Brasil, tanto o São Paulo quanto o Atlético gostariam de não pagar nenhuma compensação financeira para o time do Catar, e o Al Rayyan exigia que houvesse uma compensação. Diante desse cenário, Thiago aguarda mais alguns meses por lá para depois ficar livre no mercado e possivelmente virar reforço do São Paulo. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de palpitar o jogo que vai acontecer amanhã, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.